A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui com a oportunidade que o Senhor Deus tem nos dado de estarmos passando a lição de número 10. Aqui quem vos fala é o Diácono Júnior. Estamos com essa responsabilidade de estarmos ensinando sobre a palavra do Senhor e aprendendo juntamente com as lições que nós temos passado. Então já estamos finalizando nosso primeiro trimestre, já estamos na lição de número 10, que tem o tema o avivamento na vida pessoal. Antes de nós estarmos dando início, entrando no assunto dessa lição de hoje, vamos estar clamando a presença do Senhor, vamos estar orando para que Ele venha dar discernimento e entendimento a nós, para que essa palavra não entre vazia no coração de cada um, que essa palavra entre com um propósito de gerar frutos do Espírito Santo, Soberano Deus, Deus maravilhoso é o Senhor, ó Pai. Pelo nome do Senhor Jesus, ó Pai, que eu clamo a Tua presença, eu clamo a Tua face, Pai, neste momento, ó Pai, para que o Senhor possa vir nos dar entendimento e discernimento da Tua palavra, Senhor, meu Deus, ó Pai. Aonde, Pai, esta palavra chegar, ó Pai, que seja, Pai, uma palavra transformadora, Pai, através do Teu amor, através do Espírito Santo, através da Tua presença, Senhor, meu Deus, ó Pai. Toda honra e toda glória ao Teu nome, Pai. Cremos, ó Pai, no Teu propósito, na Tua misericórdia, Senhor, meu Deus, ó Pai. Somos dependentes, ó Pai, da Tua graça, do Teu sobrenatural, da Tua misericórdia, ó Pai. Se faça presente, ó Senhor, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, ó meu Deus. Amém. Então, como eu tenho dito, a lição de número 10, que tem por tema o avivamento na vida pessoal. Então vamos estar estudando sobre o avivamento na nossa própria vida, sobre o nosso dia a dia, na nossa vida conjugal para quem é casado, na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, sobre o nosso caminhar, sobre o nosso andar. Então, já adentramos no nosso texto, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo 63, 3, 4. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Ó Deus, Tu és o meu Deus de madrugada. Te buscarei a minha alma. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água para ver a Tua fortaleza e a Tua glória. Como te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama, e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Veremos que não há avivamento eclesiástico sem que haja cristãos genuinamente avivados. É desejo do Senhor que sejamos fervorosos e tenhamos intimidade diária com Ele. Não os busquemos de maneira sazonal, apenas quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal. Como diversas vezes Israel foi exortado, a fim de que o seu amor para com Deus não fosse como a neblina da manhã ou como o orvalho que logo evapora, mas que essa busca fosse sólida, contínua e sempre manifestada em atitudes de bondade e obediência. Porque o Senhor quer misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, portanto não há, por acaso, todo avivamento é marcado pela busca fervorosa, oração constante, leitura e prática da palavra. Tais
prática produzem frutos notáveis em todas as áreas da vida cristã. Então vejamos que a palavra do Senhor ela diz: portanto não há por acaso, todo avivamento é marcado pela busca fervorosa, oração constante, leitura e prática da palavra. Tais práticas produzem frutos notáveis em todas as áreas da nossa vida. Quais seriam os frutos notáveis em nossas vidas? Quais são os nossos frutos notáveis dentro da nossa vida conjugal, dentro da nossa família, lá no nosso trabalho, no nosso dia a dia? Quais são esses frutos que a sociedade nota em nosso caminhar, em nosso falar, em nosso se expressar através de muitas palavras? Quais são esses frutos que as pessoas têm notado em nós? Que a palavra diz: tais práticas produzem frutos notáveis. Será que nós temos tido esses frutos notáveis lá no nosso trabalho, dentro do nosso lar, no nosso ministério, dentro da igreja e fora da igreja? A nossa aparência é a mesma? Esse fruto tem alcançado pessoas, almas para Jesus Cristo? Porque através desses frutos notáveis nós alcançaremos almas para Deus. Então quais são esses frutos notáveis em nossas vidas? E nós temos tido, através das nossas atitudes, mostrado às pessoas que não estão dentro da igreja, às pessoas que estão fora do ministério, nós temos mostrado os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Aprender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista, conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristãs para uma vida avivada. Entender que uma vida cristã avivada é manifestada em bons frutos na vida pessoal do crente. A palavra de hoje ela diz bem clara: entender que uma vida cristã avivada é manifestar em bons frutos na vida pessoal do crente. É desejo do Senhor se relacionar com você na intimidade, no secreto, revelando-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Por que se contentar com coisas cisternas, rotas, quando se tem à disposição um manancial de águas vivas? Então a própria palavra diz: tem muitas pessoas que se conformam como está vivendo, se conforma com aquilo que o inimigo tem lançado sobre as famílias, sobre os lares, sobre os pensamentos das pessoas. Muitas pessoas têm se conformado com aquilo que está vivendo. E a palavra do Senhor diz: por que se contentas com cisternas, rotas, quando se tem à disposição um manancial de águas vivas? Por que se contenta com experiências espirituais gloriosas, mas que não foram suas? Tem pessoas que estão se contentando com o avivamento de outras pessoas, mas elas mesmas não têm estado no avivamento. Elas estão se contentando com as bênçãos do seu irmão ao lado, mas elas não têm entrado na bênção. Então a palavra de Deus, ela é bem clara. Tem pessoas que estão se contentando com outras pessoas tendo intimidade com Deus, mas elas não estão tendo intimidade com Deus. Tem pessoas se contentando com a oração do pastor, com a oração do círculo de oração no ministério, com a oração dos obreiros, mas elas mesmas não têm dobrado o seu joelho para estar orando, para estar falando com Deus. Por que se contentar com experiências espirituais gloriosas, mas que não foram suas?
Será que você tem buscado o Senhor? Será que nós temos buscado a Deus? Qual é a nossa busca ao Senhor? Com toda a sede e devoção que lhes são devidas, será que muitas respostas, vejamos bem a palavra de Deus, será que muitas respostas que procuramos não estão ocultas no momento de oração, leitura e prática bíblica que negligenciamos? Muitas vezes as respostas que nós buscamos, nós temos buscado, será que essas respostas nós não teríamos encontrado? Será que nós não vamos encontrar essas respostas, o que nós temos buscado na madrugada, na oração? Porque a palavra de Deus fala. Será que muitas respostas que procuramos não estão ocultas no momento de oração? Será que não é no momento de oração que Deus vai te dar a resposta que você tem buscado? Será que não é no momento de oração que Deus vai operar o sobrenatural dentro da sua casa, na sua família, no seu trabalho? Será que não é no momento da leitura e prática bíblica que negligenciamos que Deus vai dar a resposta, que Deus vai alcançar aquele familiar seu que está fora da presença de Deus? Será que é nesse momento que Deus vai entrar naquele hospital e vai dar vida àquela pessoa onde está desenganada pelos médicos? Será que não é nesse momento que Deus vai entrar lá naquele presídio e vai quebrar aquelas correntes que estão segurando aquele familiar preso? A palavra avivamento pode ter sido banalizado pelo seu excesso de uso de maneira errônea. Contudo, assim como tantas outras virtudes de Deus, de nada adianta conhecer ou falar a respeito sem vivenciá-la. Então, de nada adianta nós termos tudo isso que estamos lendo, ter o conhecimento e não vivenciar. Vale a pena conhecer essas e vivenciar a presença de Deus na nossa vida. Vale a pena ter o conhecimento, ter a presença, ter uma intimidade com Deus em nossa vida. Muitas vezes somos falhos por falta de interesse, por falta de orar, por falta de agradecer muitas vezes a Deus. Às vezes tem coisas que acontecem em nossa vida e não sabemos o porquê, mas é para nós entendermos que é Deus. É Deus que nos criou, é Deus que nos fez, é Deus que nos vai dar a vitória, então é Deus que vai fazer com que nós tenhamos a nossa vitória. Então muitas vezes nós temos deixado de lado a própria palavra de Deus, temos pegado a Bíblia somente na quinta que vamos para o culto, no domingo, ou até mesmo quando você tem uma oportunidade de estar pregando, daí nessa hora que nós buscamos a Bíblia para poder fazer o esboço para a pregação. Então é por falha nossa mesmo, por erro nossos, por rebeldia nossa, que muitas das vezes nós não tenhamos aquilo que nós queríamos na presença de Deus, aquilo que nós temos buscado na presença de Deus. Tem pessoas que querem ter dom de revelação, ter dom de cura, mas não quer buscar, não quer adorar. Muitas pessoas querem a bênção, mas não querem buscar o dono da bênção. Não quer vivenciar na presença de Deus. É vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Então veja, é vontade de Deus que cada um de nós sejamos avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual.
em sua vida. Além desse avivamento se manifestar no interior do templo, ele revela em todos os lugares os testemunhos cotidianos da vida, que inclui casamento, a vida familiar, escola, faculdade, trabalho, os negócios, enfim, toda a nossa área de atividade, principalmente na proclamação do Evangelho. Assim, estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária de um crente. O avivamento ele não pode ser um avivamento de momento. Ele tem que ser um avivamento diário. Nós temos que estar avivados no nosso trabalho, na nossa vida conjugal, dentro do nosso lar, onde nós for. Nosso fruto do Espírito Santo, ele tem que ser visto. Porque através desse fruto do Espírito Santo, que pessoas, que vidas serão alcançadas, serão transformadas. Do que adianta nós estarmos ministrando a palavra dentro do ministério, mas fora do ministério sermos totalmente diferentes. Daí nós estaríamos banalizando o Evangelho, não estaríamos pregoando a palavra, mas sim banalizando dessa forma. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades, pressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Mas nós muitas vezes temos feito diferente. Às vezes, quando o processo está difícil, nossa vida, nós deixamos de ir para a igreja, deixamos de cultuar, deixamos de adorar, deixamos de orar. Mas é nessa hora que Deus vai operar o sobrenatural na nossa vida. É nessa hora que teremos a intimidade com Deus. É nessa hora que o avivamento vai vir sobre nós. Mas muitas vezes nós temos deixado de lado por nosso trabalho estar difícil, por a nossa vida conjugal estar difícil, por a nossa vida financeira estar difícil. Temos deixado de lado a palavra do Senhor, deixado de lado estar cultuando a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus de madrugada, e Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus. Por isso promete buscá-lo na madrugada. O salmista tinha plena convicção: Tu és o meu Deus. Quantas pessoas, quantas vezes Deus tem nos acordado na madrugada e nós não temos criado coragem de dobrar nosso joelho e falar com Deus. Mas muitas vezes Deus quer falar conosco na madrugada, mas nós não tomamos uma atitude de falar com Deus. Quantos minutos do nosso dia nós temos tirado para estar meditando a palavra de Deus, para estar falando com Deus? Deus muitas vezes quer ouvir a nossa necessidade, mas nós não temos a capacidade de contar para Deus o que nós precisamos. Sim, nós temos a capacidade de falar que Deus não abençoa, mas como Deus vai abençoar se você não fala o que você precisa? Deus sabe o que nós precisamos, mas Deus não vai entrar na nossa vida de qualquer maneira e operar aquilo que você precisa sem que você abra o teu coração para Deus, sem que você convide a Deus a entrar em seu coração e em sua vida. A partir do momento em que nós abrimos nosso coração para Deus e deixamos Deus entrar, tudo muda, tudo transforma. Mas enquanto isso não acontecer, eu te digo que é impossível acontecer algo sobrenatural em nossa vida. Nós estarmos com o coração fechado a Deus, não estarmos buscando, adorando ao Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. Se nós estamos aqui hoje meditando a palavra de Deus, porque Ele pagou um alto preço, e o que nós temos pagado, nós não pagamos nada para adorar a Deus. Nós não pagamos nada para estar pregando a palavra de Deus, e muitas pessoas têm cobrado para estar ministrando o Evangelho, para estar pregoando aquilo que Deus nos deu de graça. A sua graça nos libertou, nos transformou. Mas muitas pessoas têm o conhecimento do porquê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas muitos sabem o porquê, mas muitos ignoram
esse ato de amor que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para a nossa salvação, pelos nossos pecados. Muitos sabem o porquê que Jesus morreu, mas muitos não querem aceitar que somos dependentes da graça de Deus. Muitos não querem se prostrar diante de Deus, muitos não querem ir no caminho da graça, não querem ir no caminho da bênção. Porque hoje muitas pessoas acham desnecessário estar dentro da igreja. Preferem estar lá no mundo, cultuando o que o inimigo tem preparado. Preferem estar sendo enganado pelo inimigo do que estar cultuando a Deus, um Deus vivo, um Deus que transforma, um Deus que cura, um Deus que opera sobrenatural, um Deus que pode curar uma enfermidade, um Deus que pode abrir portas onde não tem porta, um Deus que pode te dar vida àquela pessoa que está sem vida, um Deus que pode te tirar de uma cama de hospital onde o médico já tem te desenganado, um Deus que pode curar um tumor, um Deus que pode te tirar você de atrás das grades, um Deus que pode te tirar você da miséria, um Deus que pode te dar um lar para você morar, um Deus que pode te dar uma família para você morar, para você estar debaixo de um lar com a família. Mas muitos preferem estar lá no mundo, servindo, sendo escravo de Satanás, do que estar adorando a Deus, onde um Deus pode operar o sobrenatural na sua vida, onde um Deus pode abençoar a sua família com as suas ricas bênçãos. E as pessoas não dão valor sobre aquela cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que morresse na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, se nós temos vida hoje, porque Jesus Cristo pagou um alto preço lá naquela cruz. Tem muitas pessoas que naquele tempo não estavam nem nascidas. Então já tem o privilégio de poder abrir os seus olhos e ver a luz do dia. Tem o privilégio de você estar vivo, porque Jesus Cristo pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E o que nós temos feito através desse ato de Jesus Cristo? Uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou um momento de lutas, dificuldades, expressão ao longo da vida. Entretanto, essas expressões ao longo da vida, mesmo diante desse processo difícil, o salmista deseja com entusiasmo para esse Deus. O Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ainda que ele vivesse um período de sequidão e cansaço na carne, a sua alma tinha sede de Deus. E por isso promete buscá-lo na madrugada. O salmista tinha plena convicção: tu és o meu Deus. O salmista também tinha o anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus. Como ele pode contemplar no santuário, esse contato glorioso com Deus da glória gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade divina. Por isso os lábios do salmista louvarão ao Senhor. Ele bendirá enquanto viver, tendo em nome do Senhor erguida em suas mãos. Aqui podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma e contemplar a glória de Deus. Qual é a nossa disposição para cultuar a Deus, para glorificar o nome do Senhor, para orar, para adorar, para louvar a Deus? Qual é a nossa disposição? A disposição da nossa alma em contemplar a Deus. Segundo o salmista, é possível ver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. Quantos crentes têm vivido um avivamento espiritual na vida? Tem pessoas que estão uma década dentro do ministério, mas não têm vivido um avivamento. Tem pessoas que têm 30 anos de ministério e não têm visto um avivamento. Deus é nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus em sua boca, louvará o Senhor da vida.
Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é garantia de auxílio, júbilo e segurança. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que um crente ter Deus como seu auxílio e júbilo. A segurança, nada é tão consolador para uma vida avivada do que um crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. À luz do que aprendemos como salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que ao longo das escrituras da história da igreja encontramos como modelo espiritual para um crente: a prática da oração, a leitura devocional das escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional. Consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Quantos tempos nós temos tirado durante o nosso dia? Minutos, horas, para adorar, para louvar, para ler a palavra, para jejuar, para consagrar. A nossa falha está em não adorar a Deus. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram a hábito de oração ao longo da vida. Aqui citamos 3. O salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Tem pessoas que oram sequer 5 minutos e acham que é muito. Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus, nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária de oração. Qual é o nosso costume na oração? Nós temos um costume de estar orando. Qual é a nossa prática na oração? Nós queremos vencer a adversidade espiritual. Nós temos que dobrar nosso joelho e adorar a Deus ao orar ao Senhor. Porque muitas pessoas não querem orar a Deus. Eu tenho que entender que a oração é nós falarmos no íntimo com Deus. É nossa intimidade com Deus através da oração. Mas muitas pessoas não entendem. Tem a oração como um peso sobre a nossa vida. Tem pessoas que têm a oração como um peso sobre ela. Se soubesse que a oração é intimidade com Deus, a oração é você expressar aquilo que você sente por Deus. Se você soubesse que através da oração você vai estar tendo uma intimidade, você vai estar falando com Deus, falando aquilo que você precisa, Deus vai estar te auxiliando naquilo que mais você precisa. O crente deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito. A espada do Espírito é a nossa própria Bíblia, a palavra de Deus. Aonde um soldado vai para a luta, vai para a guerra e não vai portar a sua espada. Então, como você quer enfrentar o nosso inimigo, que é Satanás, o inimigo de Deus, que é Satanás, sem você ter o costume de orar, sem você ter o costume de meditar a palavra de Deus? Como queremos ser um vencedor nesta terra, se não queremos estudar a palavra de Deus, não queremos ler, não queremos ter uma intimidade com Deus? Como vamos enfrentar o inimigo das nossas almas
que não estamos buscando a palavra do Senhor, não estamos buscando a presença, a misericórdia de Deus. A Bíblia, aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada levando-se em conta os seguintes aspectos. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus, ela previne o nosso coração de pecar, ela nos consola, ela dirige a vida e ordena a vida pessoal. As disciplinas espirituais cristãs são características de um genuíno avivamento. Uma experiência contínua, Paulo encorajou os crentes a encher-se, literalmente, e continuar sendo cheios do Espírito. Efésios 5,18, os versículos que se seguem são de interesse especial. Eles dão diversos exemplos daquilo que iria demonstrar uma vida cheia do Espírito Santo. Falar uns com os outros, com salmos, hinos e canções espirituais. Cantar, fazer música para o Senhor. Sempre dar graça a Deus, Pai, por tudo o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Submeter-se uns aos outros, temor de Deus. Seguindo esses últimos itens, está o tratamento extensivo dos relacionamentos de marido e mulher, e pais e filhos de senhores, escravos, empregados, desempregados. É assim, claro, que a vida verdadeiramente cheia do Espírito inclui encorajamento de companheiros, crentes, desde a passagem paralela em adoração genuína, uma atitude reta com relação às circunstâncias e relações interpessoais adequadas. A ordem de Paulo de ser cheio do Espírito evazia-se Paulo não pensar que é perigosamente possível para os cristãos serem vazios do Espírito. Isso parece ser pensamento sobre panorama diferente por trás da demonstração de Paulo e Timóteo para despertar o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O avivamento espiritual também traz consequência para a vida pessoal, não por acaso. A palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo da doutrina e perseverança a respeito do que se tem aprendido. Em sua claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal. Integridade, Mateus 5,37. Prudência no falar ou com agir, Tiago 2,12. Cuidado na saúde física e emocional. A vida com o cônjuge, uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida vivada no Espírito tem como consequência básica o amor e submissão, a demonstração de carinho e afeto, uma comunhão eficiente, atenta. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios 5,6, de uma vida cheia do Espírito Santo. Um crente avivado dá atenção a seu relacionamento com os seus filhos. Aqui há cuidados. Indispensável para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento. Entre pai e filhos, o afeto, os cuidados espirituais, o hábito de culto doméstico. Hoje em dia são poucos que têm esse hábito de culto doméstico. São poucos que têm um relacionamento bom com os filhos. Tem filhos que não sequer nem conversam com seus pais. Tem pais que não sequer nem conversam com seus filhos. A disciplina dos filhos. O crente avivado é alegre. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel em todas as situações da vida. Por isso ele é forte. Semelhantemente, Sadraque, Mesaque
Abednego, Daniel, o crente avivado não teme a morte. Finalmente, o crente avivado é santo, condição indispensável para ver a Deus, pois sem satisfação ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus é verdadeira, sem satisfação ninguém verá a Deus. O caráter, o testemunho exemplar são frutos de uma vida cristã avivada. Jesus utilizou a analogia da videira para ensinar a relação necessária que deve existir entre o Espírito Santo e o crente para que a sua semelhança com Cristo seja notória nele. É o Espírito Santo que produz o fruto espiritual em nós, quando nós rendemos sem reserva a Ele. Isso abrange nosso espírito, alma e corpo, todas as faculdades que os constitui. O fruto do Espírito Santo é o caráter de Cristo produzido em nós, para que em nós viver demonstremos ao mundo o fruto do Espírito. Então, vivemos uma palavra que, aonde está o nosso fruto do Espírito Santo? Nós temos demonstrado o nosso fruto do Espírito Santo através das nossas atitudes, através dos nossos atos, do nosso dia a dia, do nosso andar, nosso falar, como nós temos sido dentro do nosso lar, da nossa família, do nosso ministério, como nós temos andado, como nós temos buscado a presença do Senhor. Onde está o nosso minuto de oração com Deus, nossa intimidade com Deus, como está? Como está o nosso conhecimento da palavra de Deus? Então esses atos, essas atitudes vai fazer um avivamento vir sobre nós através do Espírito Santo, através de nós temos disponibilidade para falar com Deus, disponibilidade em oração, estar disposto em adorar a Deus, estar disposto em estar na presença de Deus. Então é uma palavra que vamos refletir e guardar no nosso coração. E nós chegamos ao final de mais uma lição. Que Deus possa estar dentro do teu lar, onde você estiver nesse momento. Que Deus possa operar o sobrenatural. Vamos estar fechando nossos olhos e adorando ao Senhor em oração e agradecendo por mais esta oportunidade que nós temos tido de estar aprendendo com Deus. Soberano Deus, Deus maravilhoso é o Senhor, ó Pai. É no nome do Senhor Jesus, ó Pai, que eu clamo a Tua presença, eu clamo a Tua face, ó Rei da Glória, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar no coração dos Teus filhos, ó Pai, com esta palavra, Pai, gerando o fruto do Espírito Santo, Pai, Deus maravilhoso, Pai, onde, Pai, essa palavra chegar, ó Pai, seja uma palavra transformadora, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, fica conosco, em nome do Senhor Jesus, Senhor meu Deus, amém.